O Jornal do Campo tem mostrado os prejuízos provocados pelas últimas chuvas. E agora, o que fazer? Vamos ouvir as orientações do pesquisador e engenheiro agrônomo e diretor técnico do Incaper. Pois é, existe a relação custo-benefício. Uma lavoura, quando ela é atingida com a calamidade dessa natureza, o sistema radicular é o que mais sofre, porque ele causa apodrecimento. Causando apodrecimento, agora, principalmente com o sol, a planta virá a morrer, em função exatamente do apodrecimento do sistema radicular. O café não tolera encharcamento, como o mamão, que também é outra planta mais sensível ainda, não tolera encharcamento. Então, essas culturas têm que se pensar já numa forma de novos plantios, em áreas privilegiadamente que não sofrem encharcamento. Se tiver áreas encharcadas, terá que fazer drenos e plantar essas lavouras em áreas que não sofrem esse risco, porque o café, o mamão, abacaxi, essas plantas, goiaba, essas plantas normalmente elas não toleram encharcamento, causam podridões de raízes e vai comprometer a produção. Então, se a lavoura já foi atingida por esse excesso de água, se você continuar a colocar adubo, isso irá impactar mais ainda, porque a planta não tem raízes suficientes para absorver esses nutrientes e translocar até a parte aérea. Então, o ideal é trabalhar os drenos para que essa água desça o mais rápido possível no perfil do solo e, em seguida, preparar essas áreas que foram atingidas por inundação para fazer novos plantios. Lembrando sempre que, nos novos plantios, no caso de baroas, inhames, esse material vai ser incorporado ao solo e vai começar um novo plantio dentro das técnicas, com nova formação de mudas, porque é o processo quando ocorre uma perda total da lavoura. Em áreas onde o caso é localizado, você simplesmente pode trabalhar em função do nível de dano. Acontece, às vezes, na lavoura de tomate, com excesso de chuva, aconteceu muitos fungos. Então, você pode trabalhar o tratamento fitossanitário, aplicando produtos recomendados para aquela lavoura para minimizar esses impactos causados por fungos na parte aérea. É diferente de quando acontece o encharcamento, porque causa podridão radicular. É começar com muita paciência, com muita técnica, tudo na sua devida hora, com muita orientação. Não pode, no momento desse, quando ocorre muita precipitação pluviométrica, a água ela termina lavando um pouco os nutrientes do solo. Então, muita gente, então vamos adubar agora. Não, tem que ter muita cautela, porque você tem que adubar agora aos poucos para que a planta recupere a sua capacidade de absorção de nutrientes e não contamine o solo. Porque se o solo está com muita água, esse nutriente no solo ele vai lixiviar, ou seja, vai descer e vai contaminar o lençol freático. Então temos que ter também muita cautela na hora de recomendar o manejo das culturas. Pecuária leiteira, a gente viu aí gados debaixo d'água também, né? Os bois tentando fugir dessa inundação, tudo inundado também. O que fazer nesse momento? A pecuária é um caso à parte, porque conseguiu-se tirar grande parte dos animais, mas a alimentação dele foi comprometida. Então, nas áreas que foram alagadas, vai acontecer a mesma coisa que acontece com as outras culturas, apodrecimento do sistema radicular. Então, você vai ter que a recomendação é formar novos pastos. E aqueles animais que sobreviveram, você terá que buscar uma alimentação suplementar, utilizando a cana de açúcar, a cana forrageira, que você pode estar enriquecendo com os sais e fornecendo essa alimentação animal. Pois é, e emocionado, o diretor técnico falou também da importância de respeitar o uso correto do solo e do produtor seguir corretamente as orientações, as técnicas. Vamos ouvir. Nós somos solidários, a gente fica emocionalmente abalado, é difícil falar, porque você vê, é muito investimento e ele está sofrendo. Às vezes uma vida inteira, né? É porque você vê um investimento e você espera, você tem amor pelo que faz. E numa hora dessa, o produtor ele vê todo o serviço dele indo água abaixo, que foi literalmente o que aconteceu. Mas a gente tem que ter paciência, porque eu falo, a gente fica com o sentimento aflorado, mas nós temos que buscar equilíbrio na hora dessa. Nós temos que ter uma recomendação sólida, técnica, para que isso não volte a acontecer. Então, por isso, os tanques devem ser bem construídos, as represas devem ser tecnicamente bem elaboradas, a engenharia tem soluções para isso.
A agricultura hoje tem muitas técnicas, nós sabemos que existem áreas que não podem ser cultivadas. Essas áreas de topo de morro, nós sabemos que isso é área de preservação ambiental, é ali onde está o pulmão, onde a água bate, ela infiltra no solo. Então as coberturas vegetais têm que ser recompostas. O governo do estado está com o programa Reflorestar, exatamente para criar esse equilíbrio da cobertura vegetal. Então nós temos que efetivamente olhar mais para a técnica e verificar que temos soluções sustentáveis, que causam menos impacto ao meio ambiente e que evitam diversos transtornos. Aprender com isso também. Lamentavelmente, num momento desse, você tem que tirar conhecimento para que isso não volte a se repetir. Áreas de baixadas, área do leito menor do rio, aquilo é uma área do rio. Aquela área, naturalmente, é uma área de expansão nesses momentos. Então, aquelas áreas podem ser cultivadas com cultura de ciclo curto, porque no momento desse, ela é fácil de recuperar. Então, nós temos que utilizar bem os conhecimentos de capacidade de uso do solo. E o ser humano, ele tem que aprender a respeitar esses condicionantes. A área de morro muito declivosa, você não pode ter cultivos com culturas perenes, muito menos com culturas de ciclo curto, porque é ali onde você tem o restabelecimento do lençol freático. Alta intensidade de chuva, caindo numa área descoberta, ela ganha velocidade, ela escorre e causa erosão, arrastando a camada superficial do solo, que é a camada mais fértil. Então você tem que ter uso da tecnologia em benefício da qualidade de vida do homem, onde construir, como fazer uma preservação. Nós temos um programa excelente, que são as caixas secas, que no período de muita chuva as águas caem nessa caixa, foi até premiado pelo Prêmio Noves. Então a água cai e infiltra, ela não ganhando velocidade, ela não causa erosão. Ela não causando erosão, ela não causa desmoronamento, que é muitas coisas que a gente viu. O que a gente está vendo hoje dessas águas barrentas é o solo que está indo junto e aquela é a camada mais fértil. Então nós temos que investir em prática de manejo e conservação do solo. E com isso, o INCAPé, todos nós sabemos o esforço que a pesquisa tem feito, o esforço que a extensão tem feito, e por ela trabalhar a pesquisa e a extensão com o agricultor familiar, nós estamos solidários, lamentamos muito o que acontece, nós estamos em campo, não há um funcionário nesse momento que teve que sair de férias, todos estão para tentar minimizar esse impacto. Ouviu aí a importância de olhar mais para as técnicas. A área de baixada é uma área do rio. Temos que saber usar corretamente o solo. Por isso, a importância de investir em práticas de manejos e conservação dos solos.